Bem, meus amigos, agora vamos ver o título 6, ainda na parte geral do código, das medidas de segurança. Vejam bem, uma medida de segurança é aplicada ao inimputável, que pratica uma conduta que é típica, que é ilícita, mas eu não posso considerá-lo culpável. Então é por isso que o cidadão não vai receber uma pena e vai receber sim uma medida de segurança. A finalidade é diferente da pena, pois a medida de segurança é destinada a uma cura, a um tratamento daquele que pratica um fato que, apesar de ser típico e ilícito, eu não tenho o terceiro elemento, que é a culpabilidade. Tá ok? Então, o cidadão praticou uma conduta típica e ilícita, porém não culpável. Então, ele recebe não uma pena, mas uma medida de segurança. Vamos lá. Bom, lá do artigo 96 ao 99, eu tenho as espécies de medida de segurança. Tá ok? Quando eu falar em medida de segurança detentiva, é pior. Então, eu tenho que lembrar do termo internação. O cidadão vai ficar internado em um estabelecimento hospitalar para tratamento. Quando se falar em medida de segurança restritiva, só restringe, né? Então, eu tenho que lembrar do tratamento ambulatorial. É melhor, ou seja, o cidadão vai comparecer para o tratamento, mas esse tratamento vai ocorrer fora desse estabelecimento hospitalar, ok? Bom, transitou em julgada a sentença, aplicando a medida de segurança, o juiz ele vai expedir uma guia para que seja executada essa medida de segurança. Perfeito? Essa guia chegando na mão do diretor do hospital de tratamento, de custódia, ou para onde vai ocorrer o tratamento ambulatorial, aí sim eu tenho o início do cumprimento dessa medida de segurança. Como a medida de segurança visa a questão da cura, ela não tem um prazo definido pela lei. Então, o que a gente tem é que ela persiste enquanto houver necessidade de tratamento. Então, enquanto o cidadão não estiver curado, a medida de segurança persiste. Então, ela vai durar, ou pode durar, né, até quando, através de perícia médica, for verificado que a periculosidade do agente cessou, né? E, nesse sentido, existe uma forte crítica doutrinária, porque existem pessoas que não vão se curar, né? Então, a doutrina fala, será que isso seria pode ser considerado uma pena perpétua? Porque pode durar até a morte do agente, já que vai depender da cura, da cessação da periculosidade. Atualmente, né, a doutrina e a jurisprudência se inclinam no seguinte sentido: fala que essa medida de segurança ela não pode ultrapassar o limite máximo da pena que é abstratamente combinado ao delito. Por exemplo, se a pena máxima do homicídio é 30 anos, uma medida de segurança relacionada ao homicídio teria que durar no máximo 30 anos. Perfeito? A súmula 527 do STJ fala assim: o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito. Então, o STJ já se manifestou nesse sentido que nós estamos tratando. Então, essa pena vai durar até ser constatada essa cessação de periculosidade. Ok? Até aqui? Beleza. Prazo mínimo de internação ou tratamento ambulatorial deve ser de 1 a 3 anos. Esse é o prazo mínimo, por quê? Porque eu estou considerando alguma coisa relacionada à cura. Se for menos, será que eu consigo constatar cura? Cessação de periculosidade? Então, o prazo mínimo seria esse aí. Após esse prazo mínimo, então, passado esse 1 ano, 2 ou 3 anos, após o prazo mínimo vai ser realizada uma perícia médica. A perícia, né, vai verificar, né,
de ano em ano posterior a essa primeira perícia vai sendo repetida todo ano, ou a qualquer tempo, se assim determinar o juiz da execução. Para quê? Para que essa perícia verifique o grau de periculosidade do indivíduo. Se a internação não está resolvendo o problema mental do paciente, que está ali internado, a solução seria a desinternação. Então, vejam bem, hoje já existe o entendimento que não adianta eu deixar o cidadão eternamente, né? Se a internação não está resolvendo, o que vai adiantar deixar ali? É preferível desinterná-lo. Na desinternação, esse paciente vai deixar esse regime de internação no hospital de custódia e tratamento, e aí ele vai dar início àquela forma menos gravosa, que é o tratamento em regime ambulatorial, né? Ele pode ser que esse exame de periculosidade verifica que o paciente está realmente restabelecido. Ou seja, ele não é mais um cidadão perigoso. Aí o juiz vai determinar a sua liberação completa. Tá ok? A desinternação, então, que é tirar o paciente do hospital de custódia e tratamento e passar ele para o tratamento ambulatorial. Ou a liberação, que é quando é constatado que cessou a periculosidade, vai ser sempre condicional. O juiz vai estabelecer condições, vai impor algumas condições que vão ter que ser observadas. Deve ser restabelecida a situação anterior, ou seja, piorar, se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica um fato indicativo da persistência da sua periculosidade. Então, o cidadão ele foi, por exemplo, desinternado, está no tratamento ambulatorial. Estava internado, mostrando que ele era perigoso, foi desinternado para o tratamento ambulatorial. Passou a agredir alguém, lesionou alguém, tal, discutiu e etc., ele mostra de novo que ele é um cidadão perigoso. Aí, o que o juiz vai fazer? Vai passar ele para aquela situação pior, anterior. Ou seja, se ele está em tratamento ambulatorial, ele volta para a internação. O STF, no entanto, vem decidindo que o tempo de duração da medida de segurança não pode exceder o limite máximo de 30 anos. Então, seria o máximo possível de manter o cidadão lá na medida de segurança 30 anos. Inimputável, perfeito? Ele recebe uma sentença absolutória imprópria. Ele vai ser absolvido, tá ok? O semi-imputável, que é aquele que tem uma condição, ou seja, ele é parcialmente, ele tem parcial condição de entender o que ele está fazendo, ele comete sim uma conduta típica, ilícita e culpável, ou seja, ele vai ser sancionado, vai ser condenado. Só que, por ele não ser completamente lúcido, a pena dele vai ser reduzida de 1 a 2 terços, mas ele é condenado, cometeu um fato típico, ilícito e culpável. Então, o semi-imputável, num primeiro momento, vai cumprir pena e não medida de segurança, tá? Então, o semi-imputável, se precisar, depois que ele está cumprindo a pena, de um tratamento curativo, aí essa pena que ele está cumprindo, privativa de liberdade, pode ser, cuidado com essa palavra, não é, pode ser substituída ou por uma internação ou por um tratamento ambulatorial pelo prazo também mínimo de 1 a 3 anos. Aplicam-se as medidas de segurança àquelas causas que extinguem a punibilidade, entre elas a prescrição. Vejam bem, apesar da medida de segurança, então, não ter prazo legal, mas para ela são aplicadas também essas causas extintivas da punibilidade. O Estado que aplica a medida de segurança não pode recolher esse inimputável a uma cela de um estabelecimento penal. Por quê? Porque, senhores, se o objetivo é curar, o que adianta ele recolher uma cela diferente do estabelecimento penal? Como que ele vai curar? Como que ele vai cessar a periculosidade? Né? Então ele tem que ser recolhido a um estabelecimento hospitalar próprio. Tá?
Se não tem vaga, vai para a menos gravosa, que é o quê? O tratamento ambulatorial.